Marcelo Vaz. Vou começar com vocês aqui uma série de aulas sobre resistência à insulina. Nós vamos ver inicialmente as relações da resistência à insulina com o diabetes, quer dizer, os mecanismos inicialmente que levam à resistência à insulina, como ela surge, como ela está envolvida com o diabetes. A gente vai ver não só com o surgimento, com o próprio desenvolvimento do diabetes, mas também com um aumento do risco para as complicações da doença. Em outras aulas nós vamos ver as relações da resistência à insulina com a obesidade, com o neuroenvelhecimento, com o surgimento de neoplasias e com o aumento do risco cardiovascular. A resistência à insulina é uma situação clínica bastante prevalente, dependendo do grupo que você estuda, a faixa etária, o sexo, a prevalência pode chegar até 47%. Um dos trabalhos que demonstrou mais elegantemente, vamos dizer assim, o papel preponderante da resistência à insulina no desenvolvimento, por exemplo, do diabetes, foi esse de 2001, em que eles estudaram indivíduos normoglicêmicos, magros e filhos de ambos os pais com diabetes tipo 2 e compararam esses indivíduos com um grupo bem parecido, porém sem história familiar de diabetes. O que eles viram? Que, embora os níveis glicêmicos no teste oral de tolerância à glicose fossem semelhantes, o grupo com história familiar positiva para diabetes já apresentava níveis elevados de insulina no período pós-teste, mostrando já algum grau de aumento da resistência à insulina, mesmo nesses indivíduos magros e com glicemia normal. Vamos entender agora, de uma forma um pouco mais didática, o que é a resistência à insulina e o que ela determina no organismo. Imaginemos aqui que nós estamos no período pós-prandial, a glicemia aumentou, isso é detectado por células específicas pancreáticas, chamadas células beta, que em resposta ao aumento da glicemia, existem outros estímulos que podem determinar isso também, mas o principal aumento da glicemia, eles determinam o aumento da síntese e da secreção de insulina. A insulina vai então atuar principalmente no músculo esquelético e no tecido adiposo, determinando que esses tecidos aumentem a captação de glicose, principalmente aumentando a expressão de um transportador chamado GLUT4. Obviamente que existem outros efeitos metabólicos da insulina. Vamos nos limitar a esse aspecto por enquanto. No indivíduo com resistência à insulina, da mesma maneira, quando a glicemia aumenta, a célula beta vai sintetizar e secretar insulina. Porém, a resposta no tecido periférico, no músculo e no tecido adiposo, ela é diferente. Ela é reduzida, a capacidade desses tecidos de tirarem a glicose do plasma em resposta à insulina é reduzida. Então a glicemia permanece elevada. O que a célula beta faz? Ela secreta mais insulina. Então, com o objetivo de controlar a glicemia. E isso vai acontecendo até que a glicemia seja controlada. Então, a célula beta vai produzindo cada vez mais insulina para tentar normalizar esse parâmetro. Então, esses indivíduos cursam com aumento da insulinemia com glicose de jejum e glicose pós-prandiais ou glicose no teste oral de tolerância à glicose normais. A primeira vez que se falou em resistência à insulina foi na década de 30, quando o Hemsworth publicou um artigo em que ele chamava a atenção que talvez existissem pacientes com diabetes sem falta de insulina, contrário, às vezes até com insulina elevada. Ele achava que existia um fator que determinava o aumento da sensibilidade à insulina. Nessa época, ainda não tinha sido desenvolvido o radioimunoensaio para a dosagem da insulina, que só foi desenvolvido alguns anos depois. E aí sim, na década de 50, publicado o primeiro trabalho que comprova que os pacientes diabéticos se dividiam em dois grupos, um com insulina alta e o outro com insulina baixa ou sem insulina. Mas foi só em 1984
que se institucionalizou definitivamente os termos diabetes mellitus insulino dependente e diabetes mellitus não insulino dependente. Em 88, 4 anos depois, o professor Gerald Reaven publica o seu trabalho sobre resistência à insulina como o principal fator no desenvolvimento do que ele chamou de síndrome X, e hoje a gente conhece como síndrome metabólica. E hoje nós sabemos que a resistência à insulina é característica dos pacientes com diabetes tipo 2 e com intolerância à glicose. Então, esses pacientes, a gente já sabe que eles têm aumento de resistência à insulina. E 25%, isso aqui é um dado bastante interessante, 25% das pessoas com tolerância normal à glicose têm aumento da resistência à insulina. O que acontece a nível celular, né, no que diz respeito à sinalização da insulina? O receptor da insulina é um receptor transmembrana. Quando a insulina se liga ao receptor, duas cascatas de sinalização intracelulares são ativadas, uma relacionada aos efeitos metabólicos da insulina, principalmente, como eu falei, a captação de glicose, e uma outra, eu tinha dito anteriormente, a insulina tem outros efeitos além dessa questão da captação de glicose, uma outra cascata que é responsável pelos efeitos proliferativos desse hormônio. No indivíduo com resistência à insulina, o que acontece? Quando a insulina se liga ao receptor, não se sabe exatamente ainda por que isso acontece, mas essa via de sinalização relacionada aos efeitos metabólicos não se ativa adequadamente, enquanto a via proliferativa permanece normal. Então, como a gente viu lá atrás, a célula beta vai liberar mais insulina. Essa insulina vai chegar nesse receptor e vai cada vez mais ativar, tentar reverter a questão metabólica, mas ao fazer isso ela acaba ativando bastante essa via proliferativa. Quem está aqui, ó, é a endotelina, que é um importante vasoconstritor. 30% dos pacientes hipertensos têm hiperinsulinemia. E esse mecanismo faz a gente entender outros achados que relacionam a resistência à insulina, as próprias complicações do diabetes, não só o surgimento da doença, o aparecimento do diabetes, mas também o aumento do risco de surgimento das complicações dessa doença. Então, a retinopatia diabética pode surgir até 7 anos antes do diagnóstico de diabetes. 21% dos pacientes com diabetes já têm retinopatia no momento do diagnóstico. 7% já têm microalbuminúria. Pacientes com síndrome metabólica têm risco aumentado de neuropatia periférica. Pensem na resistência à insulina como causa de neuropatia periférica nesses pacientes. E o risco cardiovascular já é maior nos pacientes diabéticos no momento do diagnóstico. Por que isso? Porque a resistência à insulina, além de estar envolvida no surgimento do diabetes tipo 2, também está envolvida nos mecanismos que levam às complicações dessa doença, por aquele esquema que a gente viu no slide anterior. Uma outra questão importante para a gente entender é esse papel da resistência à insulina no desenvolvimento do diabetes. Aqui a gente tem a célula beta, que grânulos de insulina já pré-formados, reparem em grande quantidade de mitocôndrias. Eu não vou detalhar isso aqui, não temos tempo, mas a célula beta, o mecanismo que ela tem para secretar insulina em resposta ao aumento da glicemia passa pela mitocôndria, pela cadeia respiratória, pela produção de ATP. Então, esse é um conceito, né? Para o aumento da glicemia, que é detectado pela célula beta, vai determinar aumento da secreção de insulina via aumento da produção de ATP. E eu lembro vocês que 2 a 5% do oxigênio respirado não viram água, viram superóxido. Então é isso que vai acontecendo. Conforme a glicemia aumenta e há necessidade de maior produção de insulina, eu tenho mais produção de superóxido. Conforme a resistência periférica à insulina vai aumentando,
vai havendo, com o passar do tempo, uma maior necessidade desse mecanismo funcionar, então eu tenho mais produção de superóxido com o desenvolvimento de estresse oxidativo e inflamação, que vai gerando lesão da célula beta. Até que vai chegando um momento em que esse indivíduo não tem mais massa de célula beta suficiente para responder às demandas periféricas e a glicemia começa a aumentar. Então, é isso que vai acontecendo com o passar do tempo. Repare que aqui os indivíduos com tolerância à glicose normal, mas quando você passa, tanto indivíduos obesos como indivíduos magros, de uma glicemia pós-teste de 100 para uma glicemia pós-teste de 120, já ocorreu uma diminuição de 60% na capacidade de tirar glicose do plasma. Quando essa glicemia pós-teste vai chegando em 180, 200, eu ainda não tenho o diagnóstico de diabetes, essa capacidade já diminuiu 80%. Esse processo de lesão da célula beta, ele vai ocorrendo. Isso pode permanecer durante 10, 15, 20 anos. E quando você dá o diagnóstico de diabetes, ou seja, quando ele atinge esses níveis de glicemia, ou de glicemia pós-teste, ou de glicada, esse indivíduo já perdeu 50% da massa de células beta. Então, é importante a gente pensar na resistência à insulina antes do indivíduo desenvolver o diabetes tipo 2. E lembrar que esse processo de aumento da resistência à insulina, lembra vocês, 25% dos indivíduos com tolerância à glicose normal, sem diabetes, tem aumento da resistência à insulina. E é esse processo que vai acontecer nesse indivíduo durante 10, 15, 20 anos, em que o dano à célula beta vai ocorrendo, por enquanto os níveis de insulina desse indivíduo geralmente são mais altos. Com o passar do tempo, com a lesão progressiva da massa de célula beta, a insulina vai caindo e esse indivíduo começa a apresentar níveis elevados de glicemia que geram estresse oxidativo e inflamação e aumento da resistência à insulina na periferia, retroalimentando esse processo. Então, como a gente pode identificar esses pacientes? Obviamente que os pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2 ou com pré-diabetes, a gente já sabe que esses indivíduos têm aumento da resistência à insulina. Você pode fazer outras avaliações laboratoriais com fins de documentação e de acompanhamento, mas você já sabe que esse indivíduo tem aumento da resistência à insulina. Esse indivíduo com o que a gente chama de pré-diabetes, entre o normal e o que é considerado laboratorialmente diabetes, eles estão exatamente passando dessa fase aqui de cima para a fase aqui de baixo. Ou seja, muitos desses indivíduos você já pega, a insulina já não está tão alta. Por quê? Porque provavelmente esse indivíduo já teve insulina alta anteriormente, você não viu, né? Você não pegou o paciente nessa fase, você já pegou numa fase em que a insulina já está caindo. Então, muitas vezes, esses pacientes não têm níveis de insulina tão altos. É muito frequente você pegar o paciente com insulina muito alta, paciente com síndrome metabólica, os pacientes obesos, né, em que você pega níveis de insulina bastante altos. Mas conforme o processo vai evoluindo, aquele processo que a gente viu de lesão da célula beta, os níveis de insulina vão caindo progressivamente. E nos indivíduos sem intolerância à glicose, ou seja, com glicemia de jejum, glicemia pós-teste e glicadas normais, é possível haver presença de resistência à insulina aumentada? Sim, nós já vimos, 25%. Então, o que a gente pode usar? A gente pode usar a insulina de jejum, a curva de insulina, pode usar o próprio HOMA-IR, que é um modelo. O HOMA-IR não é um exame, ele é um modelo, é uma conta, né? Que no caso do IR, que é glicose vezes insulina sobre 405, e a dosagem do glucagon, que é cetuando cineoplasias produtoras do hormônio, o aumento do glucagon é um indicativo de aumento da resistência à insulina. Por quê? Porque quando a célula beta libera insulina, a insulina vai atuar na célula alfa, diminuindo a secreção de glucagon. Se você tem resistência à insulina, ela ocorre também nessa célula, e o glucagon
permanece alto e esses indivíduos permanecem com gluconeogênese elevada, embora a glicose esteja aumentada. Bom, e como abordar esses pacientes? Obviamente que a gente não vai esgotar o assunto aqui, mas eu queria trazer alguns pontos importantes que devem ser avaliados, devem ser enfatizados nesses pacientes em que você identificou o aumento da resistência à insulina. Então, a questão do sedentarismo, né, é importante a gente avaliar, seja através da anamnese, seja através da avaliação do VO2 máximo no teste ergométrico, o grau real de atividade física desse indivíduo e prescrever adequadamente, estimular que esse indivíduo inicie um programa de atividade física. Avaliar a composição corporal, aí você pode usar a bioimpedância, pode usar a DEXA, lembrando que a sarcopenia ela é muito frequente em pacientes obesos e ela, mesmo nos pacientes não obesos, é um comprometedor da sinalização, da resposta metabólica à insulina, porque, como a gente viu, o músculo é um dos principais atores nesse processo. A avaliação do perfil hormonal, aqui eu quero chamar a atenção para o eixo da tireoide, para o eixo gonadotrópico, seja a menopausa, principalmente a menopausa na mulher e o hipogonadismo no homem, o eixo hipotálamo hipófise adrenal, o estresse crônico é um grande problema hoje nos nossos pacientes, que o cortisol também compromete a sinalização da insulina, a questão das defesas antioxidantes e do perfil inflamatório, então avaliar marcadores inflamatórios, avaliar, por exemplo, dosagem de vitamina C, dosagem de vitamina E, que são um dos principais antioxidantes, e corrigir o que tiver inadequado, além de outros nutrientes, como o vanádio, o cromo, mas eu quero chamar a atenção aqui do magnésio, quero mostrar esse trabalho que foi publicado agora em 2024, que eram mulheres com ovário policístico, que é um modelo de aumento de resistência à insulina, que receberam óxido de magnésio ou placebo durante 2 meses e no grupo tratado se observou redução dos níveis de insulina e da resistência à insulina. Além disso, avaliar o eixo da vitamina D, que a vitamina D também tem uma ação na periferia, diminuindo a inflamação e melhorando a sensibilidade à insulina, e tem uma ação direta também na célula beta, aumentando a secreção de insulina, a presença de disbiose, que é um fator inflamatório, que também, e essa inflamação vai comprometer a sinalização da insulina, a dislipidemia desses pacientes, que não é aquela dislipidemia clássica heterogênica de LDL elevado, mas esses pacientes têm predominantemente aumento da trigliceridemia e diminuição do HDL, principalmente os pacientes com síndrome metabólica, e esses pacientes, embora não tenham um LDL elevado, eles têm um LDL predominantemente aterogênico, porque predominam nesses pacientes as LDL chamada pequena e densa, que são potencialmente aterogênicas. Isso pode ser feito com a avaliação direta do fenótipo da LDL. Você pode usar a relação triglicerídeo-HDL, que quando estiver acima de 2, ela fala muito a favor de resistência à insulina e da presença de LDL pequena e densa, e a relação ApoB-ApoA1. Além disso, a relação adiponectina-leptina, sempre que essa relação estiver abaixo de 2, isso traduz já um desmetabolismo importante nesses indivíduos, e aqui principalmente relacionados com disfunção do adipócito, já um processo inflamatório adipocitário avançado. Agora que a gente já compreende as relações da resistência à insulina com diabetes, e nós vimos inclusive com as suas complicações, a gente já tem uma base melhor para continuar entendendo, continuar estudando e entendendo as suas relações com esses outros desfechos clínicos que nós vamos trazer a seguir em novas aulas. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para curtir, e eu aguardo você num próximo encontro. Um grande abraço.